Olá, seja bem-vindo ao episódio 232 da E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares, e desta vez com a ajuda da ouvinte Wanda Mesquita, que nos enviou uma pergunta que também é um bocadinho uma história da sua vida. Diz ela: desde miúda pequena que ouço histórias de minhotos e de galegos, sempre amigáveis, atravesso todos os anos esta fronteira e o meu sentimento é que continuo em casa, escreveu ela. E acrescenta, provavelmente isto acontece em outras zonas fronteiriças do país, mas na Galiza recebo sempre um carinho especial e muitas vezes ouvi galegos dizer: nós somos mais portugueses que espanhóis. É verdade, a gente já ouviu isto muitas vezes. E ela pergunta: o que é que verdadeiramente impediu que a Galiza se tornasse portuguesa? Ora, nós já falámos da construção do Reino de Portugal num programa anterior, Rui, e das razões para termos crescido para sul e não para norte. Mas é verdade que a Galiza sempre esteve ali mesmo à mão e tem ainda hoje a sua própria identidade, que é uma coisa importante. E porquê que... Então, a pergunta realmente é válida. Porquê é que esse casamento nunca aconteceu, nem sequer, segundo sei, chegou a ser ensaiado? Exatamente. Porque podia ter sido ensaiado. Nem se tentou. Não se tentou. Os noivos nunca... Não houve Não houve namoro. Bem, a razão pela qual a Galiza não é portuguesa é a mesma pela qual Portugal não é galego, digamos assim. Bom, então porque isso também podia ter acontecido. E foi o resto da história Portugal desta não existir e a Galiza ir hoje até ao Algarve, portanto, haver uma Galiza grande. É um bom ponto. O Reino de Portugal, já falámos aqui da sua formação. Tens mais a dizer do que isso? Tenho mais a dizer do que isto. Há mais duas ou três coisinhas. O Reino de Portugal é constituído no século XII, contra o Reino de Leão, mas também, em certa medida, contra a Galiza, no sentido em que as populações a sul do Rio Minho vão desenvolvendo uma identidade separada da Galiza, apesar de tudo o que as ligava e que o ouvinte faz menção. O ambiente humano, quer dizer, o povoamento denso e disperso, há uma grande continuidade de paisagem, as línguas faladas, que embora eles têm as mesmas características de evolução em relação ao latim, quer dizer, a queda das consoantes intervocálicas, o L e o N, em palavras como manos, que dão mão em português. Portanto, há quem diga a mesma língua, o galego-português, há quem diga que provavelmente já havia talvez duas maneiras diferentes de falar, mas verdadeiramente já havia no século XII, eram muito aproximadas, quer dizer, eram o resultado da mesma evolução linguística do latim, portanto ali naquele noroeste peninsular, eram muito próximas. E depois há outra coisa que nós sabemos, que é uma grande circulação de nobres, que se mantém até ao século XIV, muitos nobres galegos ao serviço dos reis de Portugal, por exemplo. Basta pensar que em 1383, quando o rei Dom Fernando morreu, a figura mais importante da corte em Lisboa era um nobre galego, João Fernando Zandeiro, que o mestre de Avis matou. Parece que a gente vai falar nisso, se calhar, não é? Somos capazes de falar disso. Não, deixa-me só dizer uma coisa, é que às vezes podia ser um rio muito largo, não é? Sei lá, mas muito vasto a separar, mas quer dizer, o Rio Minho, aquilo passa-se quase a salto. Não, e a paisagem é muito parecida, quer dizer, e de facto fala-se uma língua entre nas duas margens do Rio Minho. O Rio Minho não era necessário, ou antes não era necessário que o Rio Minho fosse uma fronteira, e podia ter sido o Douro, podia ter sido o Mondego, podia ter sido o Tejo, quer dizer, não sei, enfim, qualquer destas serviria como poderia ter servido como fronteira. Em termos eclesiásticos também a separação não foi clara durante muito tempo, quer dizer, por exemplo, em 1199, no fim do século XII, já Portugal existia há cerca de meio século, o arcebispo de Braga tinha como sufragâneas, isto é, como dependentes, as dioceses de Tui e de Ourense na Galiza. E o arcebispo de Compostela tinha as de Lisboa e de Évora em Portugal. Portanto, sério? Lisboa e Évora eram dependentes de Compostela? Teoricamente, porque depois, na prática, a gente já vai ver que não era bem assim. Portanto, qual é a origem da separação? Quer dizer, como é que se separa Portugal da Galiza. Enfim, ainda não era Portugal. Exato, não era Portugal. O que é que era? Quer dizer, aquilo que nós sabemos que existia antes do Reino de Portugal é o chamado Condado Portucalense. Exato. É o Condado Portucalense. Ou a terra de Portugal, que é uma cidade que é reconquistada aos muçulmanos no ano 868, que incluía, portanto, essa cidade, que é o Porto Cale, o Porto, hoje o Porto,
e é uma terra que também incluía Braga, que nós sabemos também incluía Braga, era o Condado Portucalense. Portanto, havia o Condado Portucalense 300 anos, 300 anos quase, antes da independência de exatamente. Portanto, no princípio, vamos ao princípio do século XII, antes da independência de Dom Afonso Henriques, da declaração da independência de Dom Afonso Henriques como rei de Portugal. Portanto, temos o Condado Portucalense, este Condado Portucalense, que, digamos que abrange aquilo que hoje nós diríamos o Entre Douro e Minho, o Minho, digamos assim. Não estamos a ser completamente rigorosos, mas só para dar uma ideia. E depois, a sul desse Condado Portucalense, havia o Condado de Coimbra. Ficava, não se percebe bem se a sul do Douro ou a sul do Voga, que era uma região recentemente reconquistada aos muçulmanos em 1064, portanto no século XI. E esse condado de Coimbra iria até Tomar, iria até Tomar. Portanto, era um condado cristão. E depois, claro, o resto do país, Lisboa, Santarém, Évora, Algarve, essa coisa toda, estava sob domínio muçulmano, nesta altura, o domínio da Taifa de Badajoz, que era a capital desta unidade política muçulmana que existia. Chamava-se Taifa? Uma Taifa que eram os reinos de Taifa, de bandeira, uma bandeira. Tinha-se levantado ali uma bandeira. Outras taifas, era a taifa de Toledo, a taifa de Saragossa, eram as taifas que existiam nessa altura. Estas divisões refletiam situações militares entre cristãos e muçulmanos, mas também antigas divisões diocesanas, por exemplo, os bispados que existiam já no tempo dos romanos e no tempo dos visigodos, e que serviam às vezes, as pessoas ainda tinham memória de onde é que eram as fronteiras dos bispados, e servia de fronteira. Portanto, quando tu falas de Lisboa e de Évora na independência de Compostela, ainda eram os bispados, ideia porque faziam que vinha ainda dos tempos da Roma cristianizada. Da Roma cristianizada e portanto, antes da ocupação muçulmana. E havia também memória das províncias romanas, em que tinha estado dividido o ocidente da península. As províncias era a Galécia, acima do Douro, de onde vem Galiza, e a Lusitânia, abaixo do Douro, e isto, segundo os autores romanos, refletia populações diferentes. Nós não sabemos quais, mas esta Galécia romana, os três grandes centros eram Lugo, Astorga e Braga, eram os centros desta Galécia. Sim. E é aqui, de facto, se desenvolve esta língua que veio a dar, ou esta maneira de falar o latim, que vem a dar o português e o galego. Quer dizer, com aquela queda das consoantes, o L e o N, quando estão entre vogais. Quer dizer, portanto, é o fenómeno que caracteriza o português e o galego, e o separa do castelhano e das outras línguas peninsulares. Quer dizer, esta queda, e o que dá a ideia que podem ter sido a mesma língua, quer dizer, pode ter sido a mesma língua, ou pelo menos é o mesmo fenómeno linguístico. E se esse fenómeno linguístico, eu não quero entrar aí, porque há muitas discussões entre especialistas, se esse fenómeno linguístico tem por origem uma outra língua que estas populações do noroeste peninsular falavam antes do latim, e que, portanto, influenciou a maneira deles falarem latim depois. Portanto, isto dá a ideia que havia ali uma população, antes dos romanos, uma população que falava uma língua qualquer em que havia dificuldade em pronunciar, digamos, enfim, não sabemos, tinham dificuldade em pronunciar o L e o N entre vogais, quer dizer, começaram a deixar cair esse L e o N, não conseguiam pronunciar, não conseguiam dizer mano, tinham de dizer mão. Ao contrário dos castelhanos, que dizem perfeitamente, usam o N e o L em tudo. Portanto, este condado portucalense, um bocadinho da história deste condado portucalense, antes de ser condado já era conhecido por Terra Portucalis, terra de Portugal. Portanto, e era um condado que fazia parte, no princípio do século XII, do Reino de Leão e Castela, mas também tinha feito parte do Reino da Galiza, quando o Reino de Leão e Castela tinha sido dividido por um dos reis que tinha morrido e tinha dividido o reino entre os seus filhos, e portanto tinha deixado a Galiza a um filho, Leão a outro, Castela a outro, e neste reino da Galiza tinha incluído o condado portucalense, estava incluído. Com que estatuto é que o condado portugalense estava incluído no reino da Galiza? Isto também há uma discussão, porque aparentemente o rei da Galiza, nesta altura, há a ideia de que pode-se ter intitulado Rei de Portugal e da Galiza. Eu queria dizer que o condado portugalense já corresponde, isto é, havia a Galiza e já havia a ideia que abaixo do Minho havia qualquer coisa que era Portugal.
que era a terra portucalensis, quer dizer, uma terra portuguesa, uma terra de Portugal. Portanto, uma coisa diferente da Galiza. Tudo indica que já eram duas entidades diferentes há muito tempo. Parecia haver ali qualquer coisa. Isto é discutível, quer dizer, entretanto, há os historiadores que interpretam as coisas de uma maneira, os historiadores que interpretam as coisas de outra. No fim do século XI e inícios do século XII, o rei Afonso VI de Leão e Castela, que tinha outra vez unificado o reino de Leão e Castela, entregou a Galiza como condado, não como reino, mas como condado, a um cavaleiro francês ou borgonhês, Dom Raimundo, que tinha vindo da Borgonha para a Península Ibérica. Ele deu-lhe a Galiza, o condado da Galiza, e depois deu a um primo desse Dom Raimundo, um outro cavaleiro chamado Dom Henrique, o condado portucalense. Portanto, dá o condado portucalense. E, portanto, Portugal fica assim separado da Galiza. Portanto, há o condado portucalense e depois a Galiza com dois líderes político-militares, o Dom Raimundo e o Dom Henrique, primos, quer dizer, mas autónomos em relação, ou aparentemente, enfim, há também discussão se eles tinham alguma relação de dependência entre eles, mas enfim, mas pelo menos eram distintos. Agora, o mais importante desta divisão é o seguinte, é que este condado portucalense que é entregue ao Dom Henrique inclui também o condado de Coimbra. E, portanto, de repente temos a ideia do condado portucalense que já não é só a terra portucalense, mas também é a terra de Coimbra. Aliás, há documentos em que o conde Dom Henrique diz que governava em Portugal e em Coimbra. Portanto, são duas regiões separadas, mas que agora já estão unidas. Portanto, e nessa altura Portugal, onde é que ficava a fronteira? Não se sabe, no Douro ou Voga. Não, dizer, quando eu digo a fronteira, a fronteira com os árabes, com os muçulmanos. Tomar, e por volta de Tomar, enfim, ou episodicamente tinha Santarém, mas depois tinha-se perdido outra vez Santarém, já tinha estado incluído, mas já tinha sido perdido. Mas o importante aqui é que nós estamos a ver Portugal a separar-se da Galiza e a integrar-se com o Sul, quer dizer, com Coimbra. Isto é um território, não é bem a expandir, não é sequer a expandir, é integrar-se, quer dizer, é começar a fazer parte de outra coisa que está abaixo e não que está acima, que está a sul e não que está a norte, quer dizer, de repente Portugal começa-se a desviar para sul, Portugal e Coimbra. Ia chamar-se Condado Portucalense, podia-se ter chamado Condado de Coimbra, mas Condado Portucalense. Portanto, neste momento nós temos um Condado Portucalense que já inclui um território, o Condado de Coimbra, que não fazia parte da Galiza. Nunca tinha feito parte da Galiza. E agora podemos ver como é que esse condado portugalense se torna independente. Geralmente a história contada da luta entre Dom Afonso Henriques e o seu primo Afonso VII, rei de Leão e de Castela, nas décadas de 1130 e de 1140. Isto é, Dom Afonso Henriques a tentar tornar-se independente do rei Afonso VII de Leão e Castela, mas... portanto, é como se Portugal se tivesse constituído simplesmente separando-se de Leão e Castela, mas antes disso tinha havido uma outra luta, que aliás até já falámos aqui num episódio do Resto da História, que é a luta na década de 1120. Portanto, antes do Dom Afonso Henriques lutar com o primo, tinha lutado com a mãe, sim, com a rainha Dona Teresa. E essa luta entre com a rainha Dona Teresa é uma luta para a separação de Portugal da Galiza, verdadeiramente. Digamos que quase, então essa separação é quase um gesto fundador ainda antes de existir Portugal. Antes de existir o Reino de Portugal há uma separação prévia da Galiza. Portanto, antes de Portugal se separar de Leão e Castela, de facto separa-se porque a mãe de Dom Afonso Henriques era apoiada pelos nobres galeses. Exatamente. O primeiro fator de separação são esses nobres do Entre Douro e Minho, os nobres portucalenses. E esses nobres portugalenses revoltam-se contra Dona Teresa, que era a viúva do conde Dom Henrique. Porquê? Porque Dona Teresa, que era filha também do imperador Afonso VI, e que estava muito ligada a uma família galega, a uma família nobre galega, que era a dos Travas, ela parece ter tido a aspiração de ser rainha da Galiza, quer dizer, de querer ser rainha da Galiza. E estes nobres portugalenses, portanto, os nobres do Minho, digamos assim, ressentem a influência dos Trava, não aceitam a política galega, digamos, de Dona Teresa, e apoiam Dom Afonso Henriques, ou até, provavelmente, nós não sabemos, mas até podem ter usado Dom Afonso Henriques precisamente para lutar contra a mãe, anular o poder da mãe no condado
portugalense. O Dom Afonso Henriques consegue isso na Batalha de São Mamede, em que derrota a mãe ao pé de Guimarães em 1128. Portanto, Portugal nasce por os nobres de Portugal não quererem submeter-se à influência dos nobres da Galiza. Aliás, nos Anais de Dom Afonso Henriques, que é um documento de 1185, quando se conta esta história, diz que os estrangeiros queriam apossar-se do reino de Portugal. Isto é, eles tratam os galegos como os estrangeiros, ou até como uma nação estrangeira que se queria apoderar do reino de Portugal. E o José Matoso, aliás, que é a grande referência historiográfica sobre esta época, diz que ele usa a mesma expressão que os nobres portugueses rejeitaram uma política de vinculação com a Galiza. Uhum. Isto não quer dizer que estes nobres portugueses não estivessem relacionados com nobres galegos, eles estavam constantemente a casar-se uns com os outros, e que os nobres galegos não continuassem a servir os reis de Portugal e a haver interesses. Quer dizer, mas neste momento há, aparentemente, as fontes permitem imaginar que há uma espécie de separação entre estas duas, aquilo que poderia ter sido o sul da Galiza, mas de repente já não é bem o sul da Galiza. Portugal foi mesmo fundado de costas para a Galiza. E a partir de 1139, aliás, Dom Afonso Henriques passa a intitular-se Rei dos Portugueses, e mais do que isso, há um outro pormenor muito importante para que José Matoso chama a atenção. Na chancelaria de Dom Afonso Henriques, isto é, portanto, no seu administração, onde guardavam os documentos, o José Matoso nota que nos selos que são usados para validar os documentos, o termo que é usado é o termo Portugal. Isto é uma coisa curiosa, porque a tradição era usar o nome dos reis, Dom Afonso, etc. E aqui é usado o nome de Portugal. Só mais tarde, curiosamente, é que se começa a usar o nome do rei. E o José Matoso interpreta isto talvez como uma vontade que terá existido, portanto, nos anos de 1120, 1130 até aos anos 1140, de contrapor Portugal e Galiza. Isto é, de afirmar uma identidade portuguesa, uma identidade de afirmar Portugal como uma identidade separada. Quer dizer, portanto, só é a partir da década de 1150 que, segundo José Matoso, começa a ser usado o nome do rei. Já do rei. Portugal, portanto, está estabelecido e não precisa de afirmação, não é? Portanto, esse é um primeiro fator de separação. Isto é, há nobres na terra portugalense, há depois um chefe desses nobres, que é o filho do conde Dom Henrique, Dom Afonso Henriques, que querem ser portugueses, querem fazer qualquer coisa que chamam Portugal. Portanto, esse é um primeiro fator de separação. Agora temos aqui outros fatores de separação além desse. Segundo fator de separação entre Portugal e Galiza, a separação eclesiástica. Há uma grande rivalidade entre o arcebispo de Braga e o arcebispo de Compostela. Santiago de Compostela é o grande centro de peregrinação, mas Braga tinha sido uma sede metropolitana importante anterior. E, portanto, o arcebispo de Braga quer autonomizar-se, não quer ficar submetido a Santiago de Compostela. E trabalham também, o arcebispo de Braga trabalha também para uma separação em relação a Santiago de Compostela, para uma separação eclesiástica que de facto já na altura tinha uma grande dimensão. Não, é fundamental, é uma coisa importante, quer dizer, que é as igrejas, os bispados, para a população toda, quer dizer, é as igrejas, os bispados, quando têm de tratar um assunto acima dos seus, enfim, de onde estão, em vez de irem a Braga, vão a Compostela, ou então, em vez de irem a Compostela, passam a ir a Braga. Quer dizer, portanto, em vez de irem a sair fora do Reino de Portugal, ficam todos dentro do Reino de Portugal. O que eu estava a perguntar é que Compostela, que hoje em dia tem uma grande dimensão para na altura, era maior do que era hoje. Okay. Era uma coisa era mesmo uma afirmação contra Era uma coisa que não era enfim, que não era feita, era feita por grande devoção, quer dizer, e havia muita gente que vinha da Europa, aliás, para Compostela, onde estavam as relíquias do apóstolo Santiago. Portanto, Braga trabalha também para a separação. Já em 1147, o arcebispo de Braga obtém a obediência dos bispos de Porto, Coimbra, Lamego
e Viseu, que deviam obediência a Compostela, mas ele obriga-os a dizer, a obedecerem a ele. E em 1148, aparentemente, terá havido em Braga um concílio de bispos portugueses, uma coisa que não fazia muito sentido, não havia razão nenhuma para aí, mas é basicamente já o arcebispo de Braga, que é, aliás, muito próximo de Dom Afonso Henriques, também a fazer uma espécie de reino eclesiástico à parte de Santiago. Uma independência eclesiástica. Portanto, uma independência eclesiástica. Portanto, este é um segundo fator. E depois há um terceiro fator de separação, que são, já aqui falámos dele naquela questão da reconquista, porque é que Portugal avançou para sul, que são os reis de Leão e Castela. Os reis de Leão e Castela guardam para si a Galiza. Qual é o significado disto? O significado é que várias vezes, durante o seu reinado, Dom Afonso Henriques faz avanços para a Galiza. Portanto, passa além dos rios Minho e Lima para território galego, combinado com nobres galegos para ocupar territórios aí. E o que é que lhe acontece? Mas então ainda houve uma tentativa de ocupar territórios que tem logo a reação imediata dos reis de Leão e Castela. De tal maneira que, por exemplo, a interpretação de José Matoso é que não havia, de facto, ideia nenhuma de conquistar território, era mais ocupar territórios para depois negociar com os reis de Leão e Castela. Isto é que o objetivo de Dom Afonso Henriques não era ocupar territórios, ou não era necessariamente ocupar territórios na Galiza, nunca foi toda a Galiza, mas foi sempre alguns territórios, mas era ficar com alguns castelos e algumas povoações para depois negociar com o rei para chegar a acordos. Para ganhar território, mas na mesa de negociações. E a explicação é que, por exemplo, o Dom Afonso Henriques também atacou Salamanca, quer dizer, não foi só para a Galiza, também atacou Salamanca em 1163. Mas a verdade é que o Dom Afonso Henriques concentrou-se na tentativa de conquistar as cidades do sul, Lisboa, mas curiosamente também Badajoz. E o que é que acontece em Badajoz? Encontra imediatamente o rei de Leão e Castela em 1169, que aliás até se aliou aos muçulmanos para impedir que o Dom Afonso Henriques conquistasse Badajoz. Aliás, em 1169 ele aprisiona mesmo o Dom Afonso Henriques e o obriga-o, para o libertar, depois a devolver todos os territórios que tinha conquistado na Galiza, a leste do Guadiana. E os territórios também a leste do Guadiana que ele tinha conquistado. Portanto, os reis de Leão e de Castela são também um grande fator de separação entre Portugal e a Galiza, e depois condicionam também a expansão do Reino de Portugal para sul, isto é, impedindo qualquer expansão para norte e até para leste, porque estão ali sempre prontos para reagir. Exatamente, para reagir. Há um quarto fator depois de separação, que é o que resulta da própria expansão do Reino de Portugal para o sul nos séculos XII e no século XIII. No sul, os reis de Portugal, aliás, tornam-se até mais independentes da nobreza portugalense, porque entram numa terra onde predominam as comunidades municipais e depois as ordens religiosas, como ordens religiosas militares, como os templários. Portanto, desde 1131, Dom Afonso Henriques está, sobretudo, a sua base principal é Coimbra, já não é Guimarães, é Coimbra. Coimbra é, então, a maior cidade do Reino de Portugal, aliás, é maior do que Lisboa ou do que Santarém, Coimbra, e depois há uma descida para sul crescente, quer dizer, à medida que se vão conquistando cidades no sul, e este reino começa a ter, portanto, os seus centros cada vez mais longe da Galiza. Quer dizer, cada vez mais longe da Galiza. Neste Reino de Portugal, cada vez mais longe da Galiza, apesar de tudo, ainda predominam as elites guerreiras vindas do norte. E porquê é que nós sabemos que ainda predominam as elites guerreiras vindas do norte, portanto, do antigo condado portugalense? Porque o português passa a ser a língua falada a sul, em Lisboa, em Santarém. Eles impõem essa língua, é uma língua que vem do norte. Portanto, eles aqui mas no que sul, não era falada, portanto, depois da Reconquista? Não. Nem neste sul provavelmente era falada outra língua que não temos. Havia outra maneira de falar latim de que não há registro. Ou então falava-se árabe, quer dizer, estava sob domínio muçulmano. E a partir do momento em que o novo reino começa a estar centrado em Lisboa e Santarém, este português que é exportado para aqui, portanto, que vem para o... Quer dizer, como aliás diz um especialista nas línguas, quer dizer, os portugueses falam português como os brasileiros falam português, quer dizer, é uma língua que veio de outro sítio, quer dizer, e que veio para aqui, quer dizer, aqui há uma conquista por parte destas elites militares de Lisboa, de Santarém, de Évora, onde impõem português, portanto aqui fala-se português.
o português é uma língua tão exótica no sul de Portugal como no Brasil, quer dizer, é uma língua imposta também. Agora, quando é imposta, acontece também o que acontece ao português no Brasil, quer dizer, começa a desenvolver características diferentes. E o que acontece é que em Lisboa há uma maneira de falar português e depois é uma maneira de falar português que está associada a partir de determinado momento à corte, portanto, ao poder político no Reino de Portugal. E essa maneira de falar português começa a tornar-se a norma do falar português no Reino de Portugal. Isto é, e cada vez mais distante, portanto, da maneira como se fala português, ou como se falava a língua na Galiza, mas também como a língua também era falada no Minho, quer dizer, começa-se a afastar. Portanto, a pouco e pouco, o Reino de Portugal vai perdendo a sua relação com a Galiza, e se avançarmos até ao século XVI, encontramos outro sinal da separação entre Portugal e a Galiza. Portanto, no século XII, as fontes eruditas, como, por exemplo, enfim, fontes eruditas eclesiásticas, como documentos produzidos no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, etc., ainda dizem, há um documento de 1162 ou 1163 que diz que Dom Afonso Henriques foi rei de quase toda a Lusitânia e de parte da Galiza. Portanto, isto é curioso. Neste documento ainda há memória, uma memória erudita, eclesiástica, de que o norte de Portugal faz parte da Galiza, faz parte da Galiza romana, da Galécia, e que o resto de Portugal faz parte da Lusitânia romana, quer dizer, faz parte de outra província. Portanto, eles dizem que Dom Afonso Henriques é rei de uma parte da Galiza e de uma parte da Lusitânia. Portanto, isto no século XII. Mas se nós avançarmos até ao século XVI, no século XVI, o que nós temos é as elites letradas em Portugal esquecem completamente a Galécia e passam a dizer que Portugal corresponde à província da Lusitânia. Por exemplo, Camões nos Lusíadas. Estás a falar para uma remissão para os romanos. Não a Galécia romana, mas a Lusitânia romana. Certo? Não, a Galécia romana e a Lusitânia romana. Portanto, são duas províncias. Exato, e inicialmente, escolhem a Lusitânia. Inicialmente era a Galécia. No século XII, ainda tem ideia, em Coimbra, que uma parte de Portugal fazia parte da Galécia romana e outra parte está na Lusitânia romana. No século XVI, Camões imagina Portugal todo na Lusitânia romana. Certo. E os portugueses passam a ser os lusitanos. Isto é, há uma espécie de lusitanização de Portugal. Isto é, esquece que Portugal começou na Galécia, quer dizer, que o reino começou de facto na Galécia romana e que veio por aí abaixo. Portugal, isto é, Camões deveria de facto ter chamado aos Lusíadas os galegos, quer dizer, uma coisa qualquer assim, era mais correto aos galegos. Os galaico-lusitanos. Era mais, não, mas mais os galegos, porque aquilo é a mesma história. Aliás, o próprio Camões é de uma família de origem galega, quer dizer, mas não, eles de repente, para os portugueses eruditos, no século XVI, os portugueses são os lusitanos e, portanto, é na província da Lusitânia. As suas origens passam a ser o Viriato. Viriato não é da Galécia, é da Lusitânia, da Serra da Estrela. Portanto, de repente, esquece-se completamente a Galécia, esquece-se a Galiza, está completamente esquecido e é como se Portugal tivesse nascido no sul, na Lusitânia. Não, Portugal, por acaso, nasceu na Galécia. Quer dizer, mas já está esquecido. Finalmente, há um quinto fator de separação, óbvio, e esse vem já não do lado de Portugal, mas do lado da Galiza. Que também se afasta de Portugal. Sim. Fica integrado no Reino de Leão e Castela, depois no Reino de Castela, depois naquilo que vem a ser a Espanha, e acontece algo de importante na Galiza. É que o galego, a partir do século XV, XVI até ao século XIX, praticamente não é usado na escrita e na educação. Isto é, torna-se uma língua meramente oral. O que é usado na Galiza na educação erudita, quer dizer, educação formal, e na escrita é o castelhano. Aquilo que depois nós chamamos o espanhol. Portanto, o castelhano torna-se na Galiza a língua escrita e a língua da educação. Portanto, a língua galega é sobretudo uma língua falada, rural, uma língua sem uma literatura erudita como o português. Não tem uma literatura como a literatura portuguesa. Portanto, não tem
não tem a evolução erudita do português no século XVI, que se enche de palavras vindas do latim e também vindas do castelhano, quer dizer, mas evolui de outra maneira, passa a ter um léxico diferente. Obviamente o português é a língua falada em Portugal por toda a gente. Na Galiza ainda hoje em dia só metade da população, mais ou menos, é que fala galego e fala com uma forte inflexão castelhana. Quer dizer, porquê? Porque na escola aprendeu em castelhano, porque aprendeu a escrever em castelhano, porque se educou em castelhano. Mas o que é que isto quer dizer? Isto é que é o importante para nós. Isto quer dizer que, apesar dessa familiaridade, essa intimidade, essa boa vizinhança que possa ter havido entre o norte de Portugal e a Galiza, o que acontece é que, por exemplo, quando as autoridades fronteiriças do norte de Portugal querem contactar as autoridades que quiseram no século XVIII ou no século XIX contactar as autoridades fronteiriças do outro lado, o que vão encontrar é funcionários públicos ou oficiais militares ou eclesiásticos da Galiza, cuja educação é em castelhano, quer dizer, que falam castelhano, que escrevem em castelhano e que foram... E portanto, há uma tendência para os tratar como espanhóis, como os outros espanhóis, porque eles falam castelhano, falam espanhol como os outros espanhóis, Portanto, é uma situação diferente, obviamente, das comunidades rurais, onde aí sim talvez pudesse haver contactos, e contactos onde a proximidade linguística fosse maior, mas isso era dos falares rurais, dos falar da maneira, enfim, da oralidade, e não em propriamente em zonas de fronteira, sim, as pessoas falavam com muito... E entendiam. Em Trás-os-Montes, etc. Entendiam-se com as pessoas do outro lado da fronteira, tinham maneiras de falar muito parecidas. Até que mas essa fronteira é extremamente porosa e muito aberta, não é? A nível das pessoas educadas, não. Quer dizer, uns são educados em português, outros são educados em castelhano. Aliás, a maneira como os reis de Portugal olham para o resto da península nunca privilegiou a Galiza. Isto é, os reis de Portugal nunca tentaram conquistar a Galiza e tornarem-se reis da Galiza. Os reis de Portugal, de facto, quando quiseram ser mais do que reis de Portugal na Península Ibérica, quiseram ser foi reis de Castela. Era em termos de Castela que eles pensavam. Quer dizer, no século XV, no princípio do século XVI, o Dom Afonso V, o Dom João II, o Dom Manuel, todos tiveram ideias de ser ou reis de Castela ou ser pais de reis de Castela. Aliás, o resultado disso foi a integração de Portugal na monarquia dos Habsburgos em 1580. Mas aqui o que importa é que os reis de Portugal veem a Galiza como parte do reino de Castela. Sim, nunca foi uma questão ao longo da história. E do lado de Castela também Portugal também não é ligado à Galiza. Isto é, entre 1580 e 1640 os Habsburgos tratam Portugal como um reino separado e portanto nunca lhes ocorreu ligar, penso eu, juntarem-no à Galiza. E a partir da restauração em 1640 o reino de Portugal se estava a afastar da Galiza, portanto, tivemos a descrevê-lo aqui, mas também começou a distanciar-se da Espanha, por razões óbvias, agora políticas e militares. Há uma grande relação diplomática e comercial com a Inglaterra e depois uma grande relação cultural com a França, e o francês substitui o castelhano como a língua estrangeira principal em Portugal. Portanto, há uma grande afrancesamento da língua portuguesa a partir do século XVII, do século XVIII. Portanto, um grande impacto do francês, e a Galiza, portanto, é cada vez mais vista como parte da Espanha, os galegos como espanhóis. Certo, Rui, mas ao mesmo tempo a figura do galego é uma figura muito importante, nomeadamente na sociedade portuguesa, em Lisboa. Porque eu estou a falar, obviamente, de uma separação a nível político, a nível da cultura erudita, mas isso não quer dizer que não houvesse ligações fortes entre Portugal, o norte de Portugal e a Galiza, e até as cidades portuguesas e a Galiza. Por exemplo, os galegos são, até ao século XX, os estrangeiros mais numerosos em Portugal, em Lisboa e no Porto. Era a maior comunidade mesmo. Era a maior comunidade mesmo. Eles empregavam-se em serviços na cidade, na restauração, padaria, eram carregadores, eram moços de fretes, eram aguadeiros, eram criados. No fim do século XVIII... Por cima, profissões muito visíveis e de contacto. Exatamente, por exemplo, como donos de lojas, de comércios, etc. No fim do século XVIII há um cálculo, mas penso que talvez seja um bocado exagerado, mas vou dizer aqui, de 40 mil galegos em Lisboa, que é uma cidade de 200 mil habitantes, estava quase 20% da população de galegos. Era demasiado. Mas eram muito importantes de qualquer maneira. Porquê? Porque é que sabemos isso? Porque em 1801 há uma guerra entre Portugal e a Espanha, e uma das coisas que o governo português
pensa é expulsar os espanhóis do território português. Ou seja, eram vistos como espanhóis. Não, mas curiosamente, mas a ideia é, portanto, o governo português pensou em os espanhóis, e os galegos eram espanhóis, eram para ser expulsos, mas depois isso é, enfim, isso é... Desistem da ideia. Desistem da ideia, porquê? Porque a explicação é, não, isso iria afetar imenso os serviços em Lisboa, quer dizer, eles eram tão numerosos que não podíamos expulsá-los, quer dizer, precisamos deles para fazer uma quantidade de coisas em Lisboa. Agora, o que é que acontece? O que acontece é que, e isso é que Portugal e a Galiza a Galiza está integrada num Estado diferente, quer dizer, Portugal é um Estado separado. E os dois Estados, Portugal e a Espanha, aculturam as populações num sentido nacional. Portanto, os galegos também se veem como espanhóis. Quer dizer, portanto, as visões e a maneira como eles veem aqueles que não são espanhóis são muito influenciados pela cultura nacional, por uma cultura nacional em Espanha, uma cultura que pode ser castelhanizante, pode vir de Madrid, mas é a cultura da educação, dos meios de comunicação. E, por exemplo, há estudos de opinião, até de antropólogos, que demonstram isso curiosos. Quer dizer, por exemplo, em geral, os galegos são, sobretudo os nacionalistas galegos, muito simpáticos com Portugal. Declaram sempre retoricamente uma grande amizade para Portugal, mas depois, quando se lhes começa a perguntar como é que eles veem os portugueses, descrevam os portugueses, o que é que acham que os portugueses são, como é que os portugueses se comportam, o que é que são os portugueses, as respostas deles são iguais às dos outros espanhóis, quer dizer, isto é, eles veem, os galegos veem os portugueses exatamente da mesma como forma. os outros espanhóis veem, como os castelhanos, os catalães, os bascos veem os portugueses. Isto é, tem a imagem que foi uma imagem criada dentro do Estado espanhol para ver os portugueses. Bom, nós chegamos ao fim do nosso tempo em FM. Temos mais algumas coisas a dizer sobre a Galiza, mas isso ficará para quem nos escuta em podcast. Para quem nos está a ver ou ouvir em direto, até para a semana. Muito bem. Rui, então, bem, estávamos a falar dizer mais alguma coisa sobre a Galiza. A Galiza hoje é uma comunidade autónoma de Espanha, como a Catalunha, como o País Basco, portanto é uma das nacionalidades históricas da Espanha, um território de 29 mil quilómetros quadrados, 2,7 milhões de habitantes, digamos mais ou menos um terço de Portugal. É mais ou menos um terço de Portugal. É uma das mais pobres regiões de Espanha. E a sua população, aliás, perdeu peso em Espanha desde o século XIX, precisamente por ser uma região pobre. Portanto, as pessoas tendiam a emigrar para regiões mais ricas de Espanha ou para fora de Espanha, por exemplo, para a Argentina, para o Uruguai. Esta pobreza é também importante porque eu acho que afeta também as relações com Portugal. Nós estamos a falar, Portugal também é uma das regiões unidos na pobreza. Mais pobres. Sim, mas a pobreza geralmente não une as pessoas, separa-as. Quer dizer, a riqueza é que une. Quer dizer, a riqueza é que cria comércio, cria atividade económica, circulação. Quer dizer, a pobreza não aproxima as pessoas, não aproxima os países. Quer dizer, a riqueza, o desenvolvimento aproxima os países, quer dizer, até porque os leva a especializarem-se e, portanto, a tornarem-se mais interdependentes. A pobreza tende a ser uma coisa a autossuficiência, portanto, há menos comércio, há menos contactos, portanto, a pobreza não deve ter ajudado a essa separação. A identidade galega é relativamente forte ao ponto de, por exemplo, os partidos nacionais espanhóis, como o PP, ou o Partido Popular, ou o Partido Socialista, são muito galeguistas na Galiza, quer dizer, são fortemente galeguistas na Galiza, portanto são também, adotam muito o nacionalismo galego. Agora, este nacionalismo galego é curioso porque é a base de uma retórica de amizade para com Portugal e até de atitudes de amizade para com Portugal, mas não está na base de um maior conhecimento ou do interesse da maioria da população por Portugal, nem sequer, como já dissemos, nem sequer de uma grande opção favorável a Portugal. É apenas instrumental, dirias, então? Não é instrumental, quer dizer, trabalha mais a favor de uma identidade galega do que propriamente de uma aproximação com Portugal. Isto é, a aproximação com Portugal, sim, é instrumental, sim, nesse sentido, é apenas para acentuar a diferenciação da Galiza em relação ao resto de Espanha.
Sim, isto é, usam claro. Portugal para dizer temos muitas boas relações com Portugal, ao contrário dos outros, ou temos umas relações especiais com Portugal, e portanto há uma discussão que as pessoas, eu não vou resolver e ninguém consegue resolver, entre o galego e o português, são a mesma língua, não são, deve-se falar de galego ao português, ou o galego é uma língua separada e o português é outra língua, o que é, portanto há gente que tem uma opinião, há gente que tem outra, Agora, é curioso, em relação, por exemplo, às normas ortográficas da língua galega, que não tenha sido adotada na Galiza as normas portuguesas. Quer dizer, eles prefiram adotar normas próprias bastante influenciadas por castelhano. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, o galego escrito, assim, de longe, quer dizer, quando a pessoa aproxima, não parece de maneira nenhuma português, quer dizer, isto é, aliás, até parece mais castelhano do que propriamente português, com aqueles, os N's com tilde, etc., dá um aspecto, é mais na fala, não é? Quer dizer, pois na fala é menos, quer dizer, mas mesmo na fala há diferenças que se notam em relação ao português e, portanto, não há, creio eu, dúvidas de que um galego a falar, nós não dizemos, é um português a falar, quer dizer, não é, quer dizer, é um galego, quer dizer, podemos perceber o que ele diz, ele também talvez perceba o que nós dizemos, mas e depois, claro, há variantes extremistas e minoritárias, imagino eu, e espero eu, do nacionalismo galego, que tem até uma atitude um bocadinho hostil ou aparentemente, ou diríamos um bocado hostil para Portugal, são aqueles que querem não apenas a independência da Galiza, mas a reconstituição da grande Galiza. Da Galícia romana. Da Galícia. E essa Galícia, essa Galécia, como nós diríamos, além da Galiza, deveria integrar também o norte de Portugal e alguns territórios das províncias espanholas, das Astúrias e de Castela e Leão. Já agora, este é um dos problemas dos nacionalismos em Espanha, como o nacionalismo basco, o nacionalismo catalão. Nós temos uma ideia de imaginar, eles querem a independência da Catalunha e a independência do País Basco. Não querem. Eles querem a grande Catalunha e o grande País Basco, querem conquistar regiões de Espanha, outras regiões de Espanha. Esse é que é o grande problema, é um dos grandes problemas desses nacionalismos, é que são nacionalismos imperialistas, isto é, eles querem a grande Catalunha e o grande País Basco, não querem apenas, e portanto também há uma franja de nacionalismo galego que também não quer a Galiza pequenina, quer a Galiza grande, e essa Galiza grande devia incluir o Porto, Braga, Guimarães, deviam ser tirados a Portugal. Sim. Isto é uma história... Digamos que não é o nosso problema mais urgente. Não, mas é uma história curiosa, é que parece que isto era como se eles não é a maior das nossas ameaças. Os portugueses do Norte como se fossem galegos submetidos à opressão portuguesa. Ora bem, é bizarro, o reino de Portugal foi formado de norte para sul, portanto o que nós diríamos é que há uma quantidade de gente em Portugal que está submetido a estes portugueses que vieram do norte e que ou impuseram a língua, etc, mas quer dizer, portanto eles veem a coisa como de outra. Mas isto eu estou a contar, isto é significativo porquê? É significativo porque é o sinal de que estes nacionalistas de facto não veem Portugal como parte da Galiza. Quer dizer, eles próprios veem Portugal como uma coisa diferente da Galiza e de facto Portugal é uma coisa diferente da Galiza. Não é o mesmo país, é uma coisa completamente diferente. Há muitos traços em comum, mas a história é demasiado diferente e assente em pretensões de diferenciação que não admitem grandes confusões. E, de facto, é como tu dizes, não é propriamente um dos nossos maiores Não é uma das nossas ameaças mais permanentes. Portanto, mas, como a história dá muitas voltas... Nunca se sabe. Bom, e olha, enquanto não somos invadidos pela Galiza, cá ficamos a contar as histórias de Portugal. Nós voltamos para a semana. Até lá.